Tem gente que está sofrendo há tanto tempo na vida que já não sabe diferenciar mais quem é daquilo que viveu. E talvez o problema não seja nem o sofrimento propriamente dito, embora o sofrimento é complicado, mas talvez porque o sofrimento começou a fazer parte da identidade dessa pessoa. Aí é o momento em que ela não está mais ansiosa, ela é ansiosa. Ela começa a se achar uma pessoa difícil, ela começa a se achar uma pessoa carente. Mas e se de fato isso não tiver a ver com a sua personalidade? Tiver a ver de fato com a necessidade de sobreviver emocionalmente? Tem pessoas, e na verdade o ser humano de uma forma geral, ele adapta a própria identidade para poder sobreviver emocionalmente. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu sou Rudy Cassiari e você está no Clareza de Ser. Existe uma diferença muito grande em sentir a dor e se definir pela dor. Porque abandono, por exemplo, relações que são frias, invalidação emocional constante, medo de rejeição, elas acabam mudando a forma como a gente se enxerga. Por exemplo, a questão do abandono, né? Se você viveu durante muito tempo abandonado, você começa a achar que você não tem valor para as pessoas. Com relação às relações frias, você começa a sentir que você é um sujeito, uma pessoa que não merece ser amado, que merece somente aquela migalha emocional que você recebe. Invalidação constante, de tanto você colocar os seus sentimentos para fora, falar o que você realmente sente, sempre encontrar uma barreira invalidando o seu sentimento, você começa a achar que a sua opinião não vale nada. Você começa a achar que você não tem presença nenhuma dentro das relações, que você de fato é uma pessoa invisível. E o seu cérebro começa a se adaptar com isso, ele começa a se acostumar e achar que isso é normal. E aí você vai se transformando, sim, numa pessoa insegura, você vai se transformando numa pessoa que começa a esconder o que você sente, porque você começa a achar que está incomodando todo mundo que está à volta. E isso vai de fato aos poucos fazendo você deixar de viver e começar a simplesmente sobreviver emocionalmente. É exatamente aqui que muita gente desaprende aquilo que era ou nem se reconhece mais no momento que está vivendo. Tem um livro de Viktor Frankl, que eu já até recomendo se você gosta de leitura para você ler, que chama Em Busca de Sentido. Ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: quando nós não podemos mais mudar uma situação, nós mudamos a nós mesmos. E essa frase ela tem um lado bom, lógico, né? Porque ela incentiva a mudança, a superação e a psicoadaptação, mas ela também tem um lado muito perigoso. Porque tem muita gente que, para suportar emocionalmente o ambiente tóxico que está vivendo, ela começou a se mudar e se moldar, inclusive, normalizando as coisas que ela viveu. Então ela começou aos poucos parar de falar de si mesma. Começou aos poucos a parar de se posicionar, a parar de pedir as coisas e cada vez menos ocupando o espaço emocional dentro das relações que ela teve. Também dentro da psicanálise de Winnicott, fala a respeito do falso eu, né? do falso self, como é a expressão no inglês. Né? E é uma versão, esse falso self, que a gente cria, né? Como uma máscara para a gente poder ser aceito e evitar ser abandonado, porque o ser humano tem em si esse medo do abandono. Então começa a criar máscara, criar um monte de coisa para poder ser aceito, conseguir existir emocionalmente. Talvez muita gente hoje, de fato, não esteja vivendo, não. Esteja funcionando no automático, funcionando do jeito que foi criado através das máscaras que teve que colocar o tempo todo para poder não surtar, para poder não simplesmente implodir e conseguir continuar funcionando na vida, a vida no automático. E antes de eu falar para você sobre os sinais que ninguém percebe, que está fazendo com que o sofrimento acabe virando identidade,
Se isso tudo está fazendo sentido para você, eu quero que você deixe aí o like no vídeo e também se inscreva no canal, porque tem muita gente que de fato está tentando sobreviver emocionalmente. Tem gente que já não consegue mais lembrar o que é viver em paz. E eu quero continuar trazendo esses conteúdos e falando isso para você. Tem gente que não sabe mais quem é, porque passou tanto tempo tentando ser aquilo que precisava e esqueceu de ser quem realmente é. E sabe quais são os sinais que você pode começar a avaliar em você mesmo para perceber se o seu sofrimento emocional já virou a sua identidade? Começa a se observar e ver se você sente culpa, por exemplo, por descansar. Se você acha estranho receber carinho de alguém, se você começa a pedir desculpa porque você sente alguma coisa e você quer expor isso que você está sentindo. Se você olha para você mesmo, dentro dos seus sentimentos, e acha sempre o seguinte, toda vez você pensa, acho que eu estou exagerando. Acho que eu sou sentimental demais. E aí você começa a pensar assim, porque eu sou exagerado ou exagerada, não, eu não vou incomodar aquela pessoa com aquilo que eu estou sentindo. Aí você evita de conversar com ela, você evita de mandar uma mensagem para essa pessoa. Você começa, às vezes, até duvidar do que realmente você gosta. Você fala, eu costumo gostar só do que o outro gosta. Por que eu não tenho desejo? Será que eu gosto realmente de alguma coisa? Você começa a se pegar pensando nessas coisas. E muitas vezes isso tornou você assim, ou fez com que o sofrimento virasse a sua personalidade por conta do ambiente tóxico que você viveu dentro de todas as suas relações. E aí você não mais está vivendo. Você começou a simplesmente reagir a tudo isso, porque você passou muito tempo em estado de defesa. Você precisou se defender o tempo inteiro dentro das relações que você tinha. Mas existe uma coisa muito importante que eu quero que você saiba, que você entenda agora nessa próxima colocação que eu quero te fazer. E o que eu quero que você entenda de importante talvez seja uma pergunta que você está se fazendo dentro da sua construção emocional, que é, mas meu Deus do céu, por que eu fiquei desse jeito? E talvez o que eu julgo como importante seja você mudar essa pergunta para o seguinte: como eu começo a voltar para mim? Porque muita gente acha que reconstruir identidade é simplesmente você se tornar outra pessoa. A partir de hoje eu vou ser o mais alegre possível porque passei muito tempo triste. Não é assim. Não funciona dessa forma. Na maioria das vezes é reconstruir a identidade voltando a se escutar, por exemplo. Porque no estado de defesa que você ficou, você parou de se perguntar. Parou de se perguntar o que eu realmente gosto? O que eu de fato sinto sobre as coisas? O que eu quero, por exemplo, da minha vida? Ou até mesmo o que eu preciso? Talvez você parou de se perguntar, porque você só teve que reagir ao ambiente o tempo inteiro, ficar se defendendo, e talvez a sua reconstrução comece de fato através dessas perguntas. Porque identidade e a construção dela não volta através de grandes discursos que eu digo a mim mesmo na frente do espelho, por exemplo. Ela volta aos poucos. Ela volta como quando você começa a sentir que você é suficiente em você mesmo para existir de novo, para gostar das coisas de novo, para ter liberdade de sentir sem uma parede na sua frente, começar a observar o que você precisa e receber aquilo que você precisa. A sua construção está aí. Acho que é um bom começo. E eu vou passar, inclusive, alguns exercícios que vão ajudar você nisso. E esses exercícios são bem simples para você começar a sair do sofrimento virando essa identidade emocional que foi construída dentro de você por conta da vida que você teve ou está tendo, enfim. Começa com uma pergunta: quais partes minhas eu precisei abandonar
para eu continuar sendo aceito, por exemplo? Talvez você teve que abandonar a sua alegria em algum momento, você teve que abandonar a sua leveza, você teve que abandonar o seu jeito de se explicar ou demonstrar alguma coisa que você aprendeu, que você sabe, você foi podado nisso. Talvez você teve que abrir mão da sua paz, abrir mão principalmente da sua voz, muitas vezes. Talvez você está se tornando uma pessoa cada vez mais silenciosa porque a sua voz o tempo todo é podada. Ou até mesmo a sua capacidade de confiar, porque muitas vezes a sua capacidade de confiar diminuiu por causa de tudo que você sofreu ou que você ainda sofre dentro das suas relações. Depois que você responder essa pergunta, eu sugiro uma outra para você, que é o que dentro de mim merece voltar. Dentro dessa lista que você abandonou, você pode encontrar diversas coisas que podem voltar à tona, que podem novamente fazer parte da sua existência e trazer potência de vida para você. Porque existe uma diferença muito grande entre quem você é e aquilo que a dor te obrigou a virar para você poder sobreviver. Guarda uma coisa muito importante no seu coração e na sua mente para te ajudar nesse processo todo que você está vivendo, de sair de um sofrimento que virou identidade. O sofrimento, de fato, ele pode mudar o comportamento das pessoas e a vida das pessoas. Mas entenda que o sofrimento ele não define quem você é. Porque existe alguém aí dentro que é antes do medo, antes da insegurança, antes da carência, e aos poucos, você tomando consciência disso, você tendo coragem para enfrentar todas essas coisas, e você de fato colocando para fora a sua verdade, essa pessoa pode voltar. E não esquece de colocar aí embaixo nos comentários para eu poder ajudar você, em que momento que você percebeu que você começou a sobreviver ao invés de viver. E talvez o mais difícil não seja perceber que você se perdeu no meio desse monte de ambiente tóxico que te moldou. Talvez seja você entender por que você talvez não consegue mais viver uma relação que seja sadia. Ao invés de só ficar vivendo o sofrimento e permitir que esse sofrimento comece a definir a sua identidade. E eu vou continuar falando a respeito desses assuntos, viu? Desses assuntos para te trazer potência de vida e clareza para o seu ser. Tá joia? Não esquece, inclusive, do próximo vídeo que vai vir aí na tela. Já aproveita e maratona o canal, que vai fazer bem para você, eu tenho certeza. Tá bom? No demais, como sempre, eu quero deixar para você aquele forte abraço e dizer, fica bem. Te vejo no próximo vídeo.